Nós estamos chegando ao fim das pregações nas cartas enviadas às igrejas do Apocalipse. Que jornada de avaliação nós tivemos até aqui. E se você é como eu, se você é um ser humano, você gosta de receber elogios, não gosta? Pode talvez ficar desconfortável às vezes, em alguns momentos, mas receber um feedback de forma positiva daquilo que você está fazendo, você fica feliz com isso, eu tenho certeza. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, vem alguém e faz um feedback falando assim: olha, você agiu correto, parabéns, isso aqui foi, era isso aqui que precisava ser feito também. Nós gostamos de elogios. Reprovações e críticas a gente tem mais dificuldade. Quando o Senhor Jesus escreveu essas igrejas, ele fez elogios às igrejas e fez reprovações também. Mas algumas curiosidades aconteceram que uma das igrejas só recebeu elogio, ela não teve reprovação, ela só teve uma advertência, e a advertência foi: continue fazendo o que você está fazendo. Cuidado, só continue fazendo o que você está fazendo. Mas já a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia, que nós veremos hoje, eles não receberam elogios, eles só receberam condenações, reprovações, porque o Senhor Jesus conhece a igreja. E por que talvez aconteceu isso com essas igrejas? Nós não sabemos ao certo o que aconteceu na história, no decorrer dessa caminhada, mas um fato bem interessante que é, e nós veremos nessa mensagem, Laodiceia é conhecido como aquela igreja morna. Quando nós pensamos em Laodiceia, é aquela igreja que o Senhor Jesus diz que está a ponto de vomitar da boca, porque ela não é uma igreja quente, não é uma igreja fria. E você concorda comigo que um novo convertido, o que ele não tem é frieza? Você concorda comigo? A pessoa entrega a vida para Jesus, o que ele tem é fervor, o que ele tem é entusiasmo, o que ele tem, ele quer tornar Jesus conhecido, ele quer assumir todos os ministérios, ele quer falar de Cristo para todo mundo. Mas conforme o tempo vai passando, o nosso círculo de amizades, o nosso círculo de relacionamentos, ele vai ficando restrito apenas a crentes. Parece que a gente vai perdendo o contato com o mundo. Parece que aquele empenho de ganhar o mundo para Cristo, ele vai meio deixando de lado e a gente vai um pouco esfriando. Crentes novos, eles têm esse ímpeto. Já crentes velhos acabam se acostumando com os pecados. Crentes velhos vai se acomodando, uma linguajar de hoje, vai passando o plano. Se eu não me engano, uma das perguntas que nós respondemos é quando nós fomos confrontados com algum pecado, nós confessamos o pecado ou nós explicamos o que aconteceu? Então, conforme o tempo da vida cristã vai passando, a gente vai se tornando então pessoas que têm algumas informações, interpretam o texto e vai tentando aplicar e vai perdendo aquele fervor inicial, aquele coração sensível que o recém-convertido ele tem. Apocalipse capítulo 3, então, do versículo 14 até o versículo 22, Deus escreve à igreja de Laodiceia. Me acompanhe aí. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como uma água morna, nem quente nem frio, eu vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conforme nós mencionamos, existe uma semelhança em todas as cartas, e o Senhor Jesus ele começa a
carta de Laodiceia, se apresentando, e ele diz que ele é o Amém. A ideia aqui do Amém significa aquele que é a verdade. A palavra verdade é o termo Amém, né? No hebraico. Então Amém significa verdade. Ele se apresenta também como testemunha fiel e verdadeira, ou seja, é aquele que diz a verdade. O Senhor vai dizer a verdade acerca da igreja de Laodiceia. E ele também se apresenta como aquele que é o princípio, a origem da criação de Deus. A ideia é que Jesus é a fonte, Jesus é a origem, aquele que rege, aquele que governa o universo e que fará cumprir as suas promessas. Então ele se apresenta como Amém, testemunha fiel, o princípio da criação. E aí o Senhor Jesus, por conhecer a igreja, ele fará 4 reprovações à igreja de Laodiceia. Nós encontramos a partir do versículo 15, ele diz assim: eu sei tudo que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro. A primeira reprovação à igreja de Laodiceia é que a igreja perdeu o vigor. Vamos ler juntos? A igreja perdeu o vigor. A igreja perdeu o entusiasmo. A igreja era uma igreja morna. E para nós entendermos um pouco melhor o que isso tem a ver com o contexto geográfico da cidade, deixa marcado em Apocalipse e vai em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 4, versículo 13. Colossenses 4, versículo 13. Veja que interessante aqui uma informação da proximidade aqui de algumas cidades. Colossenses capítulo 4, versículo 13 até o 16. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja, e ele está se referindo a Epáfras, aqui ele diz: eu posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que tiverem lido esta carta, enviem-na à igreja de Laodiceia, a fim de que eles possam lê-la, e vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. Então veja que nós temos 3 cidades sendo citadas aqui: próprio Colossos, a igreja de Colossos, e aí o apóstolo Paulo se refere a mais 2 cidades aqui, tanto Laodiceia como Hierápolis. A cidade de Laodiceia, ela ficava então próxima a essas 2 cidades. Hierápolis era conhecida como uma cidade de águas termas, né, águas quentes, como aqui no Brasil a gente tem uma cidade conhecida em Caldas Novas, né, as águas quentes lá de Caldas Novas. Hierápolis então era essa cidade. Já Colossos era uma cidade conhecida pelas águas frias, geladas, e Laodiceia era uma cidade que estava no meio dessas cidades. Então o que acontecia com a água, que era conduzida por dutos? Então quando havia a união dessas águas quentes e frias, se tornava então uma água morna. Jesus diz então que a igreja de Laodiceia não é quente e não é fria, é uma igreja morna. O problema da igreja de Laodiceia não era um problema teológico. O problema da igreja de Laodiceia não era um problema moral. Não havia falsos mestres, não havia heresias, não havia pecado de imoralidade na igreja, não havia engano. Não há menção na carta de hereges, não há menção na carta de malfeitores, não há menção na carta que nós lemos aqui de perseguidores. A igreja não estava sendo perseguida. O que falta à igreja, o que faltava à igreja era fervor espiritual. Era uma igreja acomodada, era uma igreja apática. Jesus diz que a igreja é indiferente, Jesus diz que a igreja é ineficaz, Jesus diz que a igreja era uma igreja mole. O cristão acomodado, complacente,
ele é alheio ao reino de Deus. Quem é frio ao menos sente a necessidade do calor. Mas os crentes aqui eram os crentes frouxos, eram crentes sem entusiasmos. Jesus disse que preferia que essa igreja fosse quente ou fosse fria. A água fria, ela refresca. A água quente, ela é medicinal. Mas a água morna, ela dá náuseas. A água morna dá enjoo. Nunca conheci ninguém que falou assim: nossa, que vontade de beber uma água morna. Nossa, hoje eu tive um dia de trabalho, estou morrendo de vontade de beber uma água morna. Porque a água fria, ela refresca. A água quente, ela é medicinal. Quando você vai tomar banho antes de dormir, provavelmente você toma banho quente, mas já relaxando, já descansando, tirando a tensão do corpo. Já de manhã, quando você vai tomar banho, provavelmente você vai tomar um banho mais gelado. Que você quer o quê? Despertar. Você quer acordar. Mas a água morna não. Irmãos, Jonathan Edwards, ele diz que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. E aí, fazendo uma comparação com os nossos irmãos pentecostais, uma vez a gente estava plantando uma igreja, e aí eu conversando com um amigo, da igreja também, e ele trabalhando, e ele ralando lá para aquela construção da congregação, ele diz: nossa, como nós gostaríamos que tivesse mais irmãos se envolvendo. Eu falei: se a gente fosse pentecostal, já ia ter um monte de igreja, já está na segunda congregação, porque tem entusiasmo, tem fervor, quer fazer as coisas acontecerem. E talvez por outro lado a gente se orgulhe de ter luz na mente. Não, mas eu estudo a palavra. Não, mas eu conheço a palavra. Mas o Senhor quer que nós tenhamos luz na mente e fogo no coração. Muitos crentes têm medo do entusiasmo. Quantas vezes sou batista, filho de pastor batista, quantas vezes eu ouvi irmãos falar assim: nossa, fiquei com vontade de dar um glória a Deus no culto, pelo que Deus estava falando, e não fiz. Quantas vezes fiquei com vontade de dizer: amém, Senhor, é verdade isso, Senhor, e não fiz. Quantas vezes eu quis me levantar para adorar o Senhor e não fiz. Quantas vezes eu quis me ajoelhar e orar e não fiz. Porque a gente fica preocupado com a pesquisa de popularidade, o que as pessoas vão falar de nós. Então, muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas nós não podemos ter medo das emoções. Alguns textos na palavra de Deus nos exortam a sermos fervorosos. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: sejam fervorosos no Espírito. As nossas orações devem ser orações fervorosas. Em Lucas capítulo 24, versículo 32, Jesus, no caminho de Emaús, conversando com dois discípulos, e ele estava expondo as Escrituras, e aí depois Jesus é retirado, se afasta. Aqueles dois discípulos falam: é por isso que o nosso coração estava o quê? Queimando. Eu estava sentindo algo aqui, estava acontecendo. Então não basta a gente ter luz na mente, é preciso nós termos fogo no coração. Durante os cultos, eu vejo pessoas com celulares, vejo pessoas distraídas olhando pela janela, vejo pessoas que nem Bíblia trazem, mas eu vejo também pessoas atentas, pessoas que estão com os olhos fixos, ouvindo, tentando compreender, tentando entender. Não tenho problema com a tecnologia, eu uso tecnologia. Eu tenho problema com o meu coração pecaminoso, porque se eu estou usando algo eletrônico e eu não ativo, não desativo a internet, o que vai acontecer? Notificação vai chegando, e tudo isso são distrações, uma mente dividida, um coração dividido. Eu, como pregador, eu busco fazer a minha parte, busco pregar com fidelidade o texto. Eu quero que você examine, você ponha à prova tudo que eu estou falando, se está de acordo com a palavra de Deus. Eu busco pregar com fidelidade, eu busco pregar com entusiasmo, mas nós não podemos deixar a chama enfraquecer, nós não podemos deixar o nosso coração esfriar, nós não podemos começar bem a vida cristã e terminar mal, porque mais importante que começar bem é terminar bem. A igreja de Laodiceia havia perdido o fervor, era uma igreja morna. E aí eu pergunto para você: como que está o seu envolvimento com Deus?
seu envolvimento semanal, seu envolvimento de final de semana, de domingo, como está a sua paixão, o seu desejo de conhecer mais o Senhor, se isso ainda queima o seu coração. Eu quero compreender, eu quero entender, eu quero colocar isso em prática. A primeira reprovação é que a igreja perdeu o vigor. A segunda reprovação é que a igreja de Laodiceia, ela perdeu os valores espirituais. Vamos ler juntos? A igreja perdeu os valores espirituais. No versículo 17 diz: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Você diz que é rico e próspero e que não precisa de nada. Olha que interessante essa informação acerca dessa igreja. Essa igreja era uma igreja rica. Essa igreja era uma igreja próspera. E ela falou: eu não preciso de nada. Eu já mencionei para os irmãos, o cartão de crédito, ele fez com que a gente parasse de orar. Porque antigamente, quando a gente não tinha dinheiro, o que a gente fazia quando queria comprar alguma coisa? A gente orava, a gente buscava o Senhor, a gente economizava, a gente guardava. E agora, quando a gente quer alguma coisa, o que a gente faz? Passa o cartão. E o Senhor proverá. Meu Deus é o Deus Jeová Jireh, Ele vai prover, né? Passa o cartão e vai passando. Essa igreja de Laodiceia é uma igreja rica. Ela perdeu os valores espirituais, era uma igreja iludida. Interessante que a cidade de Laodiceia, ela era conhecida pela sua riqueza. A cidade de Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia. Ela tinha vários bancos na cidade. E lembra da mensagem passada, quando nós vimos sobre Filadélfia, quando Jesus fala que vai escrever o nome dos vencedores como uma coluna, vai colocar eles como coluna no santuário de Deus e vai escrever o nome dele nesses vencedores. E aí eu mencionei para os irmãos por que era importante o aspecto da coluna lá. Porque Jesus está falando que nunca mais seria tirado. Seria colocado uma coluna no santuário de Deus e nunca mais seria tirado. Porque eu mencionei, porque em Filadélfia, a cidade de Filadélfia havia sofrido um terremoto que havia devastado várias cidades. A igreja de Laodiceia passou por isso, por um terremoto, em 60 depois de Cristo, e ela se reconstruiu sem a ajuda do Império Romano. Era uma cidade rica, a igreja era rica, era próspera, e ela diz o quê? Eu não preciso de nada. Uma igreja iludida, uma igreja que havia perdido o fervor, mas pior do que isso, era uma igreja arrogante, era uma igreja autossuficiente. E Jesus diz em João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Dinheiro nós temos, é só contratar. Nós não precisamos orar para fazer alguma coisa como igreja, é só a gente pagar, é só liberar o cheque, porque dinheiro nós temos, nós não precisamos de nada. Essa igreja estava tão envolvida com questões materiais que não reconhecia a sua verdadeira situação. Apesar dos bancos, o Senhor Jesus diz, continuando o versículo 17, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego que está nu. Apesar dos bancos, era uma igreja pobre. A igreja de Esmirna era pobre, mas o Senhor se referiu a ela como uma igreja rica. Essa era uma igreja rica, a igreja de Laodiceia. E o Senhor falou: vocês são pobres. Vocês são pobres. A igreja não amava Jesus. A igreja amava o dinheiro. Não reconheciam que eram mendigos espirituais, porque eles não conseguiriam comprar o perdão de Jesus. A mentalidade da igreja, a mentalidade da sociedade invadiu a igreja. A igreja falou: nós não precisamos de nada. Eu fico imaginando, irmãos, essa igreja, a organização empresarial que essa igreja é. Eu fico imaginando a reunião administrativa dessa igreja. Eu fico imaginando o conselho administrativo dessa igreja apresentando para a igreja o relatório financeiro deles. Quanto que entrou, quanto que saiu, os passos que precisavam ser dados. Eu fico imaginando essa igreja se orgulhando de quanto eles tinham no banco.
o quantos prédios eles tinham, os quantos terrenos eles tinham, o quanto de equipamento que eles tinham, e eram equipamentos bons. Eu fico imaginando essa igreja apresentando estatísticas, eu fico imaginando essa igreja usando recursos de planejamento e administração e se orgulhando disso. Só que o Senhor Jesus, eles se orgulhavam disso. Só que o Senhor Jesus vira para eles e fala: vocês são mortos, e eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Eles eram uma igreja rica e próspera, mas não perceberam que o Senhor estava a ponto de rejeitá-los. A terceira reprovação que Deus faz à igreja é que a igreja perdeu a visão espiritual. Vamos ler juntos? A igreja perdeu a visão espiritual. A igreja, lembra, são 4 reprovações. A primeira reprovação é que a igreja perdeu o vigor. Em segundo lugar, a igreja perdeu os valores espirituais. Em terceiro lugar, a igreja perdeu a visão. No versículo 17 fala: você é pobre, cego e está nu. Por que é importante essa palavra cego aqui? Porque Laodiceia, além de ser conhecida pelos bancos que ela tinha, Laodiceia também era conhecida pela produção de um colírio para os olhos. Além de eles serem a cidade mais rica, eles também tinham uma escola de medicina na cidade. A igreja havia perdido a visão espiritual, não reconhecia a verdadeira situação, e apesar do colírio que a cidade produzia para os olhos, o Senhor Jesus falou: mas vocês estão cegos. Estão cegos porque não conseguem ver a verdadeira realidade espiritual em que vocês estão. Não conseguem olhar para si mesmo e falar: eu preciso desenvolver algumas áreas, eu preciso confessar alguns pecados, eu preciso parar de praticar alguns pecados. O remédio que aquela igreja precisava para os olhos não era o colírio da cidade. O remédio que aquela igreja precisava era um colírio espiritual. Era um colírio que só Jesus poderia oferecer. Quando nós somos humildes diante de Deus, a humildade faz com que a nossa visão fique bem aguçada. Mas o orgulho faz com que a nossa visão seja afetada. Nós vemos tudo distorcido, tudo ao contrário. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos quem nós somos: miseráveis, pobres. Como Jesus, quando andava curando cegos, paralíticos, ele ouvia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus entrava no templo, ele vinha várias pessoas entregando várias quantidades, e via uma viúva entregando tudo que tinha. O Senhor Jesus falou: ela deu mais do que todos os outros, porque deu de coração, deu o que tinha para viver. Então nós precisamos reconhecer a nossa verdadeira realidade. A igreja de Laodiceia então perdeu a visão espiritual. E a quarta reprovação: a igreja de Laodiceia perdeu as vestes espirituais. Vamos ler juntos? A igreja perdeu as vestes espirituais. Versículo 17 diz que a igreja estava o quê? No final do versículo 17, a igreja estava nua. Estava nu. Além da cidade ser rica, além da cidade ser uma escola de medicina e produzir um colírio para os olhos, Laodiceia tinha uma indústria têxtil. Laodiceia era conhecida por um tecido preto, lustroso, de lã. E aí o Senhor Jesus fala: apesar da cidade ter uma indústria que produz lã, produz tecido, vocês estão nus. A igreja perdeu a vestimenta espiritual. E nudez na Bíblia representa humilhação. O Senhor Jesus está falando: você acha que você está bem vestido? Está usando roupas de marca, não está? Na verdade você está nu. Você está sendo humilhado. Apesar das fábricas de tecido, a igreja não se vestia diante de Deus. Eram nus porque não tinham roupas para se apresentar diante de Deus. Em Apocalipse 19 nós já vimos isso. Vamos até ver esse texto novamente. Nós já vimos isso quando nós estudamos sobre escatologia. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Apocalipse 19, versículo 8. Uma multidão chegando diante de Deus, e Apocalipse 19, 8 diz: ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco,
porque um linho fino representa os atos justos do povo santo. Alguém pode pensar assim: Deus não se preocupa com as vestes. Sim, Deus se preocupa muito com as vestes. Não somos nós que vamos dizer o comprimento das vestes, mas o Senhor se preocupa. Nós podemos honrar ou desonrar Deus com o nosso guarda-roupa, porque quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez para eles? Roupas, para eles se vestirem. E aí nós vemos aqui no final que o Senhor nos dará roupas. Deus se preocupa sim, mas não são com as roupas de marca, roupas daqui desse mundo, roupas espirituais. A igreja perdeu o vigor, a igreja perdeu valores, a igreja perdeu visão, a igreja perdeu vestes espirituais. E conforme eu mencionei na mensagem passada, eu temo que na nossa geração nós tenhamos pessoas também que estão cegas, pessoas que estão trocando os valores de Deus, pessoas que já perderam o entusiasmo, pessoas que hoje, irmão, a gente precisa fazer isso. Precisa mesmo. Não conseguem ver a situação espiritual que nós estamos como indivíduos, não conseguem ver a realidade espiritual que a nossa família está. Não, mas eu tenho dinheiro, estou trazendo dinheiro para dentro de casa, a gente tem provisão. Não conseguem ver a realidade espiritual da igreja, não conseguem ver a realidade espiritual do país. E é muito interessante que quando a gente pensa no país, a gente é rápido em dizer as coisas erradas que o país está. E aí um amigo meu, o pastor Felipe Nel, ele diz o seguinte, que o Brasil é muito genérico, né? O Brasil é muito amplo. O que é o Brasil real? O Brasil real é minha esposa, o Brasil real são os meus filhos, o Brasil real são os meus irmãos. Não adianta eu ficar falando do Bolsonaro, do Lula, do deputado tal, dos governadores, senadores. Eu consigo mudar alguma realidade lá? Não consigo. Deus no chão para o Brasil real. O Brasil real somos nós aqui. Se preocuparmos com os outros, amarmos aos outros, ver a realidade que nós estamos e cuidarmos dos outros. A transformação, ela começa com a confissão. A transformação começa com admitir erros. Se queremos ser mais abençoados por Deus, nós precisamos ver a nossa real realidade. Porque com a igreja de Laodiceia eles tinham tudo aqui. O Senhor falou: vocês não têm nada. Não, mas nós estamos bem vestidos. Não, vocês estão luz. Não, mas nós enxergamos bem. Não, vocês estão cegos. Não, Senhor, mas nós temos dinheiro. Não, vocês são pobres. Não, Senhor, mas nós estamos bem. Não, vocês são mornos. Se você se identifica com alguma dessas reprovações de Deus aqui, Jesus ele apresenta a solução. Versículo 18 diz o seguinte, Apocalipse 3,18: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. E a primeira lição que Jesus dá para a igreja é: comprem de mim. Não é da indústria, não é da medicina, não é com os bancos. O Senhor Jesus fala: comprem de mim. E a lição que nós aprendemos aqui, vamos ler juntos: Jesus é tudo o que precisamos. Irmãos, nós não precisamos de mais nada, amém? Não, mas eu preciso de água para viver. A minha vida não termina se eu morrer, porque eu vou viver a vida eterna. Então Jesus é tudo que eu preciso. A água é apenas um instrumento de Deus para mim glorificar Ele enquanto eu estiver nesse tabernáculo. Mas Jesus é a única coisa que nós precisamos. Nós não precisamos, nós não podemos nos iludir achando que nós precisamos de outras coisas. Essa igreja se achava rica por causa dos seus bancos, se achava bem investida por causa da sua indústria, achava que enxergava bem por causa da medicina, do colírio, mas na verdade era pobre, cega, estava nu. De nada vale tesouros materiais se nós não tivermos tesouros celestiais. De nada vale estarmos bem trajados se nós ainda não fomos justificados e santificados. De nada vale ter olhos, mas não ter a visão celestial para enxergar a nossa pecaminosidade. Só Jesus pode nos dar tesouros para nos justificar, nos santificar e nos ajudar a enxergar a realidade espiritual. A solução está em Deus para a salvação e para a transformação.
Então Jesus é suficiente para tudo que eu preciso, para minha família, para minha igreja, para a sociedade. Como igreja, irmãos, nós não precisamos de mais nada, nós precisamos só de Jesus, só Ele. E se nós queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor, não é com dinheiro na conta, não é se vestindo bem, não é tendo uma saúde física boa. O que nós precisamos é de Jesus. Ele diz para a igreja: comprem de mim, eu os aconselho, comprem de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Jesus é suficiente para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja. Jesus é suficiente. A segunda lição que Jesus dá é: aceite a disciplina. No versículo 19 diz o seguinte: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Irmãos, nós cometemos um erro, porque nós achamos que a disciplina ela é ausência de amor, não é verdade? Se eu disciplinar, logo eu não amo, porque talvez a pessoa, o meu filho, vai acabar chorando, vai acabar se entristecendo, então eu acabo não disciplinando. O texto diz que o Senhor, Ele nos corrige, nos disciplina, porque Ele nos ama. Então a disciplina é prova do amor de Deus. O que nós devemos fazer? Aceitar a disciplina de Deus e não se magoar. Nós devemos então compreender que a disciplina, as provações, as dificuldades que nós passamos é porque Deus nos ama. Aquele filme A Volta do Todo-Poderoso, ou o filme Todo-Poderoso, né, que foi feito por aquele ator Morgan Freeman, mas o humorista lá, o Jim Carrey. Acho que foi A Volta do Todo-Poderoso, que foi com outro personagem. Foi outro personagem. Na hora ele está no jardim e ele está passando as dificuldades lá, e de repente ele vai no jardim e aí vem um jato de água. E aí o Morgan Freeman, o ator, né, já fala que as dificuldades eram provas do amor, né, por ele. E aí de repente ele vai no jardim e vem aquele jato de água no rosto dele, né? E aí aquela última gota nos problemas, né? E aí com aquele ar decepcionado, fala: puxa, mais essa ainda, um jato de água no jardim de noite, né? Ele vira para o céu e fala: Deus, você pode me amar menos? Porque as dificuldades são prova do amor de Deus. Está tendo muita dificuldade? É porque Deus te ama. Deus não disciplina aqueles que não são filhos. É por isso que você vê muitas vezes o ímpio, o que aconteceu na vida dele? Cara, decolando. Tu batalha, luta, planeja, ora, clama, pede conselho, e a tua vida parece que vai assim, de repente vai, e o ímpio está lá, ó. Parece que onde vai tocando vai virando ouro. Asaf passou por essa crise. Asaf começou a olhar para os ímpios melhorando de vida, e ele lá fala: peraí, o que está acontecendo, Deus? E aí ele vai conversar com Deus e fala: Deus, tem coisa errada, porque quem é teu servo aqui sou eu, não é ele. E quem está sendo abençoado aqui é ele, não sou eu. Asaf vai até o santuário de Deus, conversa com Deus, ele ouve a Deus, aí ele tem uma vida transformada. As circunstâncias não mudaram, mas a perspectiva dele, a visão espiritual dele mudou. Visão espiritual, de olhar para as dificuldades e falar: são provas do amor de Deus, é porque eu fui fiel um pouco, Deus está me colocando sobre muito. Eu lembro de Tito, a igreja de Creta. A gente já viu o livro de Tito aqui na igreja, e é interessante que aquela igreja de Creta, ela não recebe elogio também não. A igreja de Creta fala que os crentes lá eram os cretenses, né? A cidade era uma cidade briguenta, uma cidade orgulhosa, tinha líderes reprovados, era uma igreja que isso acabou entrando na igreja também, aquela dificuldade, e o apóstolo Paulo precisava de alguém para mandar para Creta. E é interessante que ele mandou Timóteo. Não, parece que Timóteo era um cara ali que via uma dificuldade e dava uma abalada. É interessante que Paulo escreve para a igreja de Corinto e fala assim: ó, preparem as coisas aí, porque Timóteo está indo até vocês. Tipo, a ideia é para que ele não fique assustado quando ele vê a casa tão bagunçada. Então, dê uma preparada nas coisas aí, porque vocês vão receber Timóteo. Mas Tito, Paulo precisava de um homem para ir até Tito
e dar prosseguimento naquela igreja. E Paulo vira para Tito e fala: Tito, é contigo, vai lá. Tito, e depois, irmãos, é interessante que a gente nunca mais recebeu informação de Tito. Ele vai para Creta e provavelmente ele acabou morrendo lá. Então Tito poderia estar vendo as dificuldades e falou: "Ô vida, ó céus, por que tanto problema? É porque você ia aguentar, o outro não." Você já viu aquelas cenas aquelas pirâmides de moto, onde tem vários motoqueiros embaixo, e aí em cima tem outros caras, mais uns, até chegar um lá em cima e eles andam um percurso? Já viu essa cena já? Essa pirâmide de motos? Quem está lá embaixo, quem está lá na moto de baixo, ele está com o maior peso. Quem está lá em cima está acenando para a galera: "E aí pessoal, tudo beleza? Sorriso, tudo tranquilo." Quem está lá embaixo está focado na missão. Eu não posso enfraquecer, tem que andar na velocidade, porque se eu fizer alguma coisa errada aqui, desmonta tudo. E aí vamos imaginar que você é esse personagem que está lá embaixo, segurando todo o peso daqueles que estão lá em cima só andando. Aí você vira para Deus e fala: "Deus, por que eu estou aqui embaixo, Deus? Por que tanto problema? Por que tanto peso nas minhas costas? Por que tem alguém que eu conheço, que é meu amigo, e eu amo, isso não é nada contra isso, mas ele está lá em cima, está dando tchauzinho para a galera, a vida dele está nos trinques, casamento legal, os filhos legal, poupança legal, saúde dele legal, os planos das férias dele está tudo legal, ele está lá em cima. Por que eu estou com o maior peso aqui embaixo?" É como se Deus falasse: "Se eu colocar ele aqui embaixo, ele não vai aguentar. Você só está aqui embaixo porque eu sei que você aguenta." E as dificuldades que nós passamos são provas do amor de Deus. Não sobreveio provação que não fosse comum aos homens. Então não há provação que eu e você nós passamos que nós não consigamos suportar. Então nós precisamos aceitar a disciplina de Deus, aceitar e se alegrar e falar: "Deus, obrigado porque o Senhor me ama." Quando alguém vira para você e falar: "Estou cheio de problema, estou com um problema aqui, ali, aquele outro", dê risadinha, aquela risada assim gentil, né? Não debochada, mas aquela risadinha gentil e fala: "Cara, estou com uma inveja sangue de você é muito amado por Deus, cara. Olha tudo que Deus está fazendo para te treinar, para te preparar, para te lapidar. Você passou por outras situações adversas lá atrás, você foi aprovado, meu irmão. Se você tivesse sido reprovado lá atrás, Deus não te daria essa dificuldade aqui não. É provas do amor de Deus. As dificuldades que nós passamos são provas do amor de Deus. É o Senhor que diz isso. Não é o Onés, eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo." E é interessante, meus irmãos, que ele diz o seguinte, no versículo 17, ele diz o seguinte, "Comprem de mim", né? Versículo 18, "Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo." Essa expressão ouro purificado pelo fogo aqui parece indicar uma necessidade de perseguição para a igreja. Parece indicar isso, pois a igreja havia se acomodado. O sofrimento é o caminho mais rápido para levar o povo de Deus às prioridades celestiais. O sofrimento é o caminho mais rápido para nos levar às prioridades espirituais. Está tudo muito bem, muito tranquilo, a gente começa a inverter as prioridades. Vem o sofrimento, você fala: "Peraí, isso aqui é essencial, isso aqui eu não posso abrir mão, esse aqui eu já posso." Então aceite a correção e a disciplina de Deus por meio dos seus pais. Aceite a disciplina e a correção de Deus por meio das autoridades, os professores, os chefes, pastores, líderes espirituais. Aceite a disciplina e a repreensão. Em quarto lugar, o quarto conselho que Deus dá para a igreja é: seja zeloso. Versículo 18. Por isso, final do versículo 19, perdão. "Por isso seja zeloso." Alguém que trabalha com gosto, alguém que é ligeiro, alguém que é rápido, zeloso, é essa a ideia. Alguém que tem dedicação, não alguém morno. Irmãos, a gente precisa juntar umas cadeiras agora.
Ah, tá. Vamos lá. Fala rápido, qual que é o problema? O que está acontecendo? Não seja indiferente. Participe, se envolva. Aquilo que está acontecendo no reino de Deus ao seu redor. Eu tenho conversado com o Samu. Naturalmente todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E naturalmente a gente é meio preguiçoso, não é verdade? Faça um teste na sua casa hoje, quando você chegar em casa hoje, tá? Fica só de olho, só de olho. Quando a pessoa terminar de sentar no sofá assim, você pode buscar um copo d'água para mim? Olha o semblante de indignação, de raiva, de ira, de ódio no pecador. Por que você não esperou estar em pé, né? Por que não pediu antes? Por que foi agora logo que eu sentei? Perceba o bafo do pecado. Veja os olhos do pecado. Aquele olharzinho. Perceba? Não é verdade? Porque naturalmente a gente é meio preguiçoso, meio devagar, a gente está pensando em nós, no outro. E eu tenho falado com o Samuca, eu falo duas coisas para ele: filho, firmeza e velocidade. Quando a gente pedir alguma coisa para você, seja firme e seja rápido, né? Porque criança é meio desastrada, né? Vai pegar um copo lá também, uma mole, acaba derrubando. Rapaz, firmeza e velocidade. Pega rápido e o que você vai fazer. Isso é legal, porque quando a gente faz um teste, não teste, quando a gente diz, Samuca, ele, que pai? Tô aqui, firmeza e velocidade. Seja o quê? Zeloso. E em quarto lugar, arrependa-se. Arrependimento é mudança. Não basta a gente ouvir uma música nos emocionar, é preciso transformação. Nós não precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos crer na presença de Deus e viver piedosamente aquilo que nós cremos. As emoções, elas são nossas escravas, porque primeiro vem o crer. O sentir não é tão importante. É importante, mas não é tão importante. Não é tão importante. As emoções são apenas um sinal, uma lâmpada que acende. Mas se ela acendeu, significa algo que o crer está errado. A gente precisa ver o que nós estamos crendo. Então, arrependimento não é sentir. Arrependimento é mudar. Arrependimento é mudar de direção. E aí o Senhor termina o texto falando algumas promessas. Versículo 20. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O que te surpreende nesse texto aqui, irmãos? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. O que nos surpreende aqui na igreja de Laodiceia? Jesus está onde? Do lado de fora. Jesus está do lado de fora da igreja dele. Porque eles falavam, nós não precisamos de nada, nós temos tudo, aquilo que nós queremos, nós temos, nós queremos nos sentir bem, nós não queremos adorar, nós queremos nos sentir bem conosco mesmo. Então todo o nosso culto não é um culto, não é o uso que o Senhor diz. E domingo, o ano que vem, se Deus permitir, eu gostaria muito que Jesus voltasse antes, mas se Ele não voltar antes, e nós aqui estivermos, nós veremos nos cultos da noite aqui a igreja de Jesus. O que Jesus espera da igreja dele? Porque nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. Cristo está do lado de fora da igreja. Mas se a igreja prestar atenção, ele começa com o versículo 20. Preste atenção e ouça. Um pastor amigo meu, ele conta uma história muito legal. O pastor Marcos Andrade, ele conta uma história muito legal, que alguns homens, algumas mulheres foram fazer algum exame naquele código Morse. E aí eles foram chamados para uma sala. Enquanto eles esperavam naquela sala lá, estava todo mundo ali batendo papo, todo mundo ali conversando, e uma musiquinha de fundo tocando. E como é que vai ser? A pessoa é exigente e tal. Não, mas eu preparei isso, eu tenho tal curso, eu tenho tal diploma. E estava aquele bate-papo ali, pré a prova, né? Pré-tensão ali, aquela tensão pré a entrevista. E eles estavam ali. De repente chegou um jovem, muito jovem, chegou lá. E aí o pessoal olhou e disse, não tem condições, cara. O estilo do cara, a idade dele, você não vai dar em lugar nenhum. Você vê porque ele veio.
O rapaz sentou, ficou assim um tempo sentado, de repente ele levantou e entrou na porta. Aí saiu o chefão lá de dentro, falou: todos vocês estão dispensados. Por quê? Eu acabei de contratar ele. Não, mas você pode nos explicar? Ele acabou de chegar, sentou e entrou? Sim. Eu estava dando aviso do código Morse. Quem ouvir o sinal, entre na porta. O rapaz não se distraiu. Ele estava com o ouvido sintonizado. Ganhou. Às vezes a igreja está com tanto barulho ao redor e não está ouvindo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, não tem nada a ver com Enéas. O pregador, a única objetivo do pregador é ser fiel. A única coisa. Eu tenho que sair daqui sabendo assim: eu fui fiel ao texto que o Senhor queria comunicar. Só isso. A questão de ouvir é nossa, Deus. O texto é julgado. Mas quem vai ouvir aqui é aqueles que estão sintonizados, ouvidos atentos. O Senhor está batendo. Se a igreja ouvir, ele vai entrar. Jesus colocou uma porta aberta para a igreja de Laodiceia e falou: ninguém vai fechar. E para a igreja de Laodiceia, a igreja fechou a porta para Jesus, deixou ele do lado de fora. Mas por ele ser maravilhoso, Jesus é maravilhoso, ele tenta entrar, ele bate. Esse texto aqui, para o nosso espanto, esse texto aqui não é texto para evangelismo. Esse texto aqui não é para você usar quando você está evangelizando alguém. Jesus está batendo a porta do teu coração, viu? Se arrependa dos seus pecados, creia nele. A mensagem está certa, mas para o público errado. A mensagem é mesmo: Jesus está batendo a porta, hein? Arrependa-se dos seus pecados e creia nele. Mas Jesus está falando isso para os crentes, não é para uma crente. E aí Jesus vai entrar e vai ter uma refeição. Por isso que crente come, que tudo tem a ver com comunhão. O Senhor Jesus vai ter aqui uma refeição junto. E como é bom a gente estar como amigos, não é verdade? O versículo 20 fala aí, né? Vou fazer uma refeição com amigos. Às vezes você vai numa casa que talvez não é tão... Cara, você não sabe o que você faz. Você senta na mesa, tem um monte de garfo, você fala: ih, rapaz, cara, vou pegar agora, vai que eu quero um lugar ferrado, né? Então, posso ali beber água e tal, né? Já falo assim: gente, você está em casa, quer ir lá beber água, vai, quer ir no banheiro, vai, quer dormir, vai, quer deitar no sofá, você está aí em casa. Quer ir de bermuda, vai, quer ir de chinelo, vai, você está em casa, porque nós somos o quê? Amigos. O Senhor Jesus fala: eu vou fazer uma refeição, nós teremos uma refeição como amigos. Jesus vai ter comunhão. E aí ele termina dizendo no versículo 21: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Nós sentaremos no trono junto com Cristo, porque nós vamos reinar com Cristo. Nós vimos muito isso na aula de escatologia. Nós reinaremos com Jesus. 2 Timóteo, nós vimos hoje de manhã: se nós perseverarmos com Ele, nós também reinaremos. Os vencedores. E o texto termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia não recebeu nenhum elogio de Jesus, porque estavam ocupados demais elogiando a si mesmos. A igreja de Laodiceia não recebeu elogio de quem eles deveriam receber, porque eles estavam preocupados só com eles. Sou melhor que aquele, sou melhor que aquela, sou melhor que aquele outro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O erro da igreja foi ser orgulhosa, ser autossuficiente. E o Senhor Jesus está batendo a porta, e se abrirmos a porta, Ele entrará e haverá comunhão. Mas isso só acontecerá com aqueles que ouvem a voz do Espírito. Então o que o Senhor nos chama a fazer é nos entregar a Ele, de forma completa, a nossa alma, a nossa vida, as nossas famílias, e dizer ao Senhor: a nossa vida não é minha, a nossa vida, a minha vida é sua. A minha família não é minha família é sua.
os meus pensamentos, as minhas férias, nada disso é meu, tudo isso é seu. E nós terminamos essa série de mensagens hoje, onde Jesus apresentou a radiografia das igrejas. Nós fizemos as nossas avaliações, e isso é muito importante, porque o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz que Deus julgará o mundo, mas Ele começará o julgamento pela casa dele. Começará da igreja o julgamento. Então, conforme nós vimos no texto também antes da mensagem, examinemos para ver se nós estamos de fato na fé. Que o Senhor nos ajude a ouvir, que o Espírito nos encorajou em toda essa série. Que Deus nos ajude a ouvirmos tudo que o Espírito Santo nos confrontou nessa série. E que Deus nos ajude a nos arrependermos de tudo que nós precisamos nos arrepender. Vamos orar? Pai, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, privilégio de sermos seus filhos. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos, nos deu entendimento e nós cremos em Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a sua palavra que é uma espada, uma palavra que divide o indivisível, uma palavra que entra no nosso coração e sonda os nossos pensamentos, sonda as nossas intenções. E Senhor, nós cremos na Bíblia, nós cremos na sua palavra, nós cremos que a sua palavra é boa, nós cremos que a sua palavra é poderosa. É por isso que nós nos dedicamos aqui domingo após domingo, a abrir o texto bíblico, abrir o texto sagrado, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto, porque nós cremos que só apenas a sua palavra pode transformar as nossas vidas. Uma música não é capaz, uma história não é capaz, mas apenas a sua palavra caindo no nosso coração e nos transformando de dentro para fora, para a glória e louvor do Senhor. Então nós pedimos, Senhor, que nós sejamos aqui em Iracemápolis e a partir daqui uma igreja de Jesus, que nós não sejamos uma igreja nossa e feita para nós, mas nós sejamos uma igreja que vive para Ti, vive, Pai, para a Sua glória, vive para o Seu louvor. Pai, nós pedimos, Senhor, se nós deixamos de ouvir algo que o Senhor nos falou, fale para nós de novo, fale para nós de novo, fale forte, que nós possamos voltar para Ti, humildes e desejosos de sermos transformados. As ovelhas ouvem a voz do pastor, que nós possamos ouvir a voz de Jesus e seguir para a glória e louvor do Senhor. Obrigado por esse tempo tão bom, esses domingos que nós tivemos aqui refletindo sobre essas cartas. E não sabemos o que o Senhor falaria se o Senhor escrevesse uma carta a nós. Saberíamos algumas reprovações, talvez alguns elogios, mas que acima de tudo nós não sejamos uma igreja de dura serviço, mas sejamos sim uma igreja que se arrepende, que confessa e abandona e encontra graça em Cristo. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.